Me responde uma coisa, você gostaria de aposentar com R$1 milhão na sua conta? Ou até mesmo se aposentar com mais do que isso e juntar o seu primeiro milhão para depois acumular os outros milhões também? Quanto tempo que isso demoraria? Bom, você deve imaginar que talvez demore muito, talvez não demore tanto assim, mas nesse vídeo eu quero te mostrar que é possível você atingir o seu primeiro milhão. A gente vai abrir uma tabela do Excel aqui, fazer alguns cálculos, vou te mostrar um gráfico, o efeito disso no longo prazo, dos juros compostos e tudo mais, para você ver que é possível sim você acumular o seu primeiro milhão e mais do que isso, para você ver que quanto antes você começar, melhor. Então já deixa seu like para o algoritmo do YouTube entender que você gostou desse vídeo e acompanha aqui até o final. Fala galera, beleza? Henrique Stuart aqui, eu sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e antes da gente fazer os cálculos, explicar um pouco por que a gente precisa criar a nossa própria aposentadoria, né? Bom, se você é uma pessoa que trabalha, então trabalho CLT, você contribui para o INSS e lá na frente, na hora que você chegar na sua idade de aposentar, você vai ter lá aquele salário do INSS, então para que criar a nossa própria aposentadoria? Bom, eu imagino que você que está assistindo esse vídeo aí provavelmente queira ter a sua liberdade financeira, quer chegar no momento que você não depende de ninguém para de fato sobreviver, enfim, você tem o seu patrimônio que está trabalhando para você, o seu dinheiro está trabalhando para você, ou seja, você não quer depender dos seus pais, do governo, dos seus filhos, nem de ninguém, é o seu dinheiro, ele que vai te sustentar, ele já está garantindo ali o seu padrão de vida. Um outro ponto é que ser independente financeiramente quer dizer que você não depende de uma única fonte de renda, ou seja, você não vai depender só do INSS, porque se acontecer alguma coisa com o INSS, você vai ter de onde continuar tirando o seu sustento da sua vida, né? Então não dependa única e exclusivamente da sua fonte de renda, seja no momento que você está acumulando patrimônio, seja no momento da sua aposentadoria, sempre tem uma diversificação de fontes de renda, porque se acontecer com alguma coisa, com alguma específica, você continua tendo renda para sobreviver. Fora todo aquele fato de que você depender do INSS é um risco muito grande, porque a pirâmide etária do Brasil está invertendo, a gente está tendo cada vez menos jovens, mais idosos, e quem está pagando a aposentadoria de quem está aposentado hoje é quem está trabalhando hoje, então lá na frente, se não vai ter tantos jovens para bancar tantos aposentados, como é que fica? A conta não fecha. Não dependa só do INSS, tenha a sua própria aposentadoria e comece a investir o seu dinheiro para criar essa carteira previdenciária para você, seja em ações, fundos imobiliários, em renda fixa, diversifique o seu patrimônio para lá na frente ter um patrimônio robusto, igual a gente vai ver nos cálculos agora. Então vamos lá, né? Quanto tempo que a gente demoraria para atingir o nosso primeiro milhão de reais? E caso você não saiba, imagina que você tem R$1 milhão investidos e você coloca esse R$1 milhão numa carteira de fundos imobiliários que rende ali em média 0,7% ao mês. Isso significa que esses R$1 milhão vão te dar líquidos de imposto de renda R$7 mil todos os meses. O seu dinheiro está lá trabalhando para você. É uma renda muito boa, para a grande maioria das pessoas é muito mais do que a média do salário do brasileiro. Então se você atinge esse R$1 milhão, você consegue de fato ter uma liberdade financeira, ou pelo menos uma tranquilidade financeira muito boa com o seu dinheiro trabalhando para você. Mas quanto tempo demoraria para atingir isso, né? Imagina que você está saindo aqui do zero, quer atingir o seu primeiro R$1 milhão, vai investir mensalmente R$200. Se você só poupasse esse dinheiro, você demoraria aí mais de 400 anos. Mas como a gente vai investir esse dinheiro a uma taxa de 6,88% ao ano, que é a taxa média que o Ibovespa rendeu num período de 50 anos, de 1968 até 2017, isso já ajustado pela inflação também do período, a gente demoraria 50 anos e meio para atingir o nosso primeiro milhão. Então imagina que você é uma pessoa que está aí com 20 anos de idade e vai começar a investir agora, vai investir durante toda a sua vida, você vai chegar nos seus 70 anos e vai ter o seu primeiro milhão. Imagina que a realidade do brasileiro não é essa, né? Todo mundo chega nos seus 70 anos, muitas vezes sem dinheiro, quebrado, dependendo do INSS para ter uma renda, muitas vezes o salário mínimo ali. Então se você já chega nos seus 70 anos com R$1 milhão guardado para ter uma renda livre de imposto de renda de R$7 mil, por exemplo, nesse exemplo que eu te dei aqui, isso já é fenomenal, 7 vezes melhor do que a gente já estava considerando e ainda vai continuar com o seu patrimônio. Se você quiser consumir o seu patrimônio ao longo do tempo, por exemplo, gastando um pouco mais do que isso, você vai ter uma qualidade de vida melhor e o seu patrimônio vai caindo de pouquinho em pouquinho, mas vai chegar no final da sua vida e talvez você ainda tenha um certo patrimônio. Isso tudo se for bem planejado financeiramente. Mas demorar 50 anos não é tão interessante assim. O que você tem que fazer é tentar investir cada vez mais todos os meses. Porque na medida que você aumenta o seu aporte mensal, aumenta a sua capacidade de investimento mensal, o tempo para você atingir esse seu objetivo também vai reduzindo. Por exemplo, se a gente mudar aqui de R$200 por mês para R$300 por mês, esse prazo já cairia para 44 anos. Se a gente aumentasse para 400, cairia para 40 anos e R$500 por mês demoraria 37 anos e meio. Isso é muito bizarro porque mostra também pra gente o poder de você começar a investir o quanto antes. Imagina que você começou nesse cenário aqui, R$500 por mês com 18 anos. Você vai atingir o seu primeiro milhão 37 anos depois, ou seja, com 55 anos e um pouquinho. Mas
Imagina que ao invés de começar aos 18 anos com essa realidade aqui, você comece aos 30 anos com um patrimônio inicial de 50 mil reais. Ou seja, você começou com 50 mil reais, atingiria o seu primeiro milhão 30 anos depois. Mas 30 anos depois dos seus 30 anos de idade seriam com 60 anos de idade. Então você, aos 30 anos de idade, teria que fazer um aporte inicial de 50 mil reais para atingir o seu primeiro milhão investindo 500 reais por mês, depois de 30 anos, com seus 60 anos de idade. Mas se você é um jovem, começou do zero com esse mesmo cenário, você atingiria bem antes, 5 anos antes, sem precisar fazer esse esforço inicial tão elevado assim. E mesmo falando isso tudo, a gente ainda precisa considerar o fato de que a pessoa que está começando com 18 anos já vai começar com aquela mentalidade de investidor e provavelmente vai conseguir aumentar os seus aportes ao longo do tempo. Então, à medida que a renda dela vai crescendo, ela também vai aumentando a capacidade de aportes dela. Então, pensa no cenário que ela vai aumentar em 5% os seus aportes todos os anos, ou seja, no primeiro ano ela vai investir 500 reais, no segundo ano ela vai investir 525 reais todos os meses e vai aumentando 5% a cada ano. Isso significa que, se ela estiver saindo aqui do zero aos 18 anos de idade, ela chegaria no seu primeiro milhão 30 anos depois, ou seja, com 48 anos de idade. E por outro lado, se a pessoa que tivesse começado com 50 mil reais aos 30 anos, ela chegaria com 56 anos, né? 30 anos mais 26, 56 anos de idade. Ou seja, veja a importância de você começar o quanto antes. Quanto antes você começar a investir, melhor para você, porque o esforço que você vai ter para atingir o mesmo objetivo vai ser muito menor e também você provavelmente vai conseguir atingir aquele objetivo muito antes, muito mais jovem, para você conseguir aproveitar aquele patrimônio que você está construindo também. Bom, se você quiser ter acesso a essa planilha também para fazer outros cálculos de acordo com a sua realidade também, ela é um bônus exclusivo para os alunos do meu curso Bola de Neve, então se você quiser fazer parte, faça sua inscrição no link aqui da descrição, tá com 40% de desconto para os 100 primeiros alunos, beleza? E pra gente finalizar esse vídeo, onde você pode investir para ter esse retorno, nesse caso de 6,88% ao ano que a gente mencionou? Ele é o retorno do Ibovespa, o retorno médio que a Bolsa de Valores teve nesse período de 50 anos, já ajustado pela inflação. E obviamente você não deveria colocar todo o seu patrimônio em todos os ovos numa mesma cesta, né? Tem aquele ditado de você diversificar. Então o que você pode fazer? Montar uma carteira de investimentos diversificada em ações, fundos imobiliários, na renda variável mesmo, na Bolsa de Valores e um pouquinho de renda fixa de acordo com o seu perfil de investidor. Se você é mais conservador, coloca mais renda fixa. Se você é mais arrojado, coloca mais renda variável, mas sempre diversificando de acordo com o cenário econômico que a gente está vivendo também. Mas para você investir, você tem duas opções. Se você é uma pessoa que não tem tanto tempo assim ou não tem tanto interesse em investir, você pode simplesmente delegar essa gestão do seu patrimônio para algum gestor especializado, ou seja, comprando fundos de investimento. Você analisa aquele gestor lá, vê se você concorda com a filosofia de investimento dele, vê se ele tem um histórico legal e se tiver, beleza, você vai lá, coloca o seu dinheiro naquele fundo e ele vai tomar as decisões de investimento, você paga lá uma taxa de administração. Ou então você pode fazer isso de uma forma passiva, comprando um índice da Bolsa de Valores. Você compra um ETF que vai comprar as mesmas ações que estão dentro de um determinado índice, como por exemplo o Ibovespa. Então existe um ETF, por exemplo, o BOVA11, que replica a carteira do Ibovespa e você estaria comprando mais de 70 ações, mais de 70 empresas que vão ter lá na mesma proporção que elas estão dentro do índice Ibovespa. Consequentemente, o seu retorno seria exatamente o mesmo retorno do Ibovespa. E por outro lado, você pode também, a segunda opção é investir por conta própria. Você mesmo selecionar quais ações, quais fundos imobiliários você vai investir. Nesse caso, você precisa estudar um pouco mais a fundo cada um dos investimentos, cada uma das ações. Não é tão simples assim, quero comprar essa ação aqui por causa disso, comprei, beleza. Não, você precisa aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos, entender um pouco mais onde você está colocando o seu dinheiro. Afinal, é o seu dinheiro, é o seu futuro, é o seu patrimônio em jogo. Não coloque seu dinheiro em qualquer coisa, em qualquer lugar, sem entender exatamente o que você está fazendo. Estude, seja por meio de cursos pagos, como por exemplo Bola de Neve, que eu já mencionei aqui, seja através de conteúdos gratuitos, como no YouTube. Você tem aqui um canal, a gente tem mais de uma centena de vídeos, se não me engano, mais de 200 vídeos também nesse momento. Você pode aprofundar um pouco mais seus conhecimentos e te ajudar a entender como que você pode analisar ações, analisar fundos imobiliários. A gente tem vídeo sobre isso tudo aqui também. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de deixar o seu like aqui embaixo, porque isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que você gostou desse conteúdo, e também comenta a hashtag até o fim para eu saber que você chegou até aqui. Eu gosto muito de saber todas as pessoas que chegaram até aqui, sempre dou uma olhada também, então deixa aí embaixo para eu saber, beleza? Mas eu vou ficando por aqui, assiste algum desses outros dois vídeos que eu estou deixando agora aqui desse lado da tela e tamo junto. Um grande abraço e bora enriquecer.